Boa noite, meu querido irmão, minha querida irmã. Estamos aqui para mais um domingo, segundo domingo de novembro, aliás, para louvar ao Senhor e engrandecer o seu nome mais uma vez. Eu quero pedir a você neste momento, na sua casa, que aquiete o seu coração, que possa estar voltando a sua atenção somente para aquilo que você vai ouvir nessa noite e que o Santo Espírito de Deus possa abençoar a sua vida, abençoar a sua história. Quero pedir a você que abra a sua Bíblia no Salmo 142. Nós vamos ler esse breve salmo, ouvindo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo perante Ele a minha queixa, a sua presença exponho a minha tribulação. Quando dentro de mim me esmorece o espírito, conheces a minha vereda. No caminho em que ando, me ocultam a armadilha. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. A ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Atende ao meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão, quando me fizeres esse bem. Amados irmãos, o salmista aqui está orando ao Senhor, pedindo socorro, pedindo que Deus o visite, pedindo que Deus transforme a sua vida, que Deus traga livramento à sua história, neste momento de dificuldade que ele vem enfrentando. Da mesma forma, nós temos a oração como esse meio de graça que Deus nos deu, para adentrar a sua presença em oração e clamar por socorro, e clamar por transformação, e clamar para que Ele mude a nossa realidade e história. Eu quero convidar você nesta noite, na sua casa, a adentrar por meio da oração diante de Deus, confessando os seus pecados e reconhecendo que só Deus pode nos mudar, que só Deus pode nos restaurar. Eu quero convidar você, meu amado e amada irmão e irmã, a declarar a Deus sua confiança por meio da oração de confissão. Vamos estar orando e pedindo ao Senhor que perdoe os nossos pecados nesta noite. Pai amado e Pai querido, nós louvamos ao Senhor por este tempo que temos para cultuá-lo. Nós louvamos porque isso é um privilégio que vem dos céus para as nossas vidas. O Senhor nos salvou naquela cruz e por isso remidos podemos estar adorando juntos aqui hoje. E diante do Senhor, ao adentrarmos a este culto, pedimos ao Senhor que perdoe os nossos pecados, que restaure a nossa vida e que nos ajude a cultuá-lo como o Senhor é digno de cultos. Perdoa os nossos pecados, Pai, e abençoe a nossa história. Nós, diante do Senhor, clamamos pelo perdão, clamamos pela Tua graça sendo manifestada em nossas vidas e história. Abençoa o Teu povo que agora para diante de uma televisão, de um computador, de um celular, para ouvir a Tua palavra. Que o Senhor os visite poderosamente nesta noite,
Que o Senhor transforme os nossos corações e nos faça segundo a sua vontade, segundo o seu querer. Nos abençoe. É o que eu te peço em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Amados irmãos, eu convido você a ouvir conosco o hino número 19, Rei Sublime. Vamos cantar juntos e após este hino maravilhoso, iremos louvar ao Senhor com o nosso ministério de louvor. Sublime em majestade e glória, sobre as milícias do celeste além, ouve o louvor, os hinos de vitória, nós que de ti recebem do seu benfeitor. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Perante o brilho da superna luz, pois do pecado foram resgatados, e agora rendem glórias a Jesus. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Boa noite, irmãos. É com muita alegria que nós mais uma vez nos reunimos para cultuar ao nosso grande Deus. Vamos passar agora um momento de louvor, de adoração, que a gente possa cantar essas músicas ao Senhor de todo o nosso coração. Amém? Oh,
Mais uma vez, nós reservamos nosso tempo de intercessão aqui, como eu disse semana passada, para um ato de amor. Um ato em que nós reconhecemos que Deus é poderoso para abençoar a vida dos nossos irmãos. Por isso, nesta noite, eu quero convidar você a orar pelos nossos missionários, como de costume, pelos irmãos que se encontram enfermos, mas também orar pela sua vida, pela sua família, por aqueles que você tem evangelizado, por aqueles que você tem pregado o Evangelho. E, acima de tudo, também orar nesta noite pelas eleições que ocorrerão agora no dia 15 de novembro. Que nós possamos estar juntos aqui, ouvindo a palavra de Deus e entendendo que nós temos responsabilidades para com a nossa cidade. Que Deus cumpra a sua vontade nessas eleições e que Deus possa estar abençoando. As eleições ocorrerão no próximo domingo. Então, eu peço a você que, além de orarmos hoje no culto, você possa orar na sua casa essa semana pela eleição que ocorrerá no dia 15 de novembro, ok? Vamos estar orando neste momento para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amado e bondoso Deus, nós pedimos ao Senhor que nos visite, que derrame sobre nós o teu perdão mais uma vez. Neste tempo de intercessão em que nós nos rendemos a Ti, nós queremos colocar os nossos missionários diante do Senhor, lembrando aqui do Fábio, da Stephanie, das suas filhas, do Bira, Patrícia, suas filhas também. Pedimos ao Pai André Guedes, que todos os outros missionários que nós conhecemos e que estão hoje dedicando as suas vidas ao Senhor Jesus. Que o Senhor possa abençoar esse ponto missionário aqui em Cruzeiro também, nos abençoando como ministros do Senhor, para que nós possamos estar levando o Teu Evangelho a todas as criaturas, aqueles que não Te conhecem ainda. Em nome de Jesus, pedimos que o Senhor nos capacite e nos unja com a pregação do Teu Evangelho. Pedimos ao Deus e Pai que o Senhor abençoe os irmãos que se encontram enfermos em nossa igreja, em amigos que nós temos. Pedimos ao Pai que o Senhor os visite com o Teu poder, trazendo cura, para que a Tua vontade se cumpra, o Teu querer se cumpra. Abençoe o Teu povo, as famílias deles, os irmãos que têm se encontrado em dificuldades aqui, que o Senhor possa visitá-los com Tua presença e ajudá-los a caminhar por esses momentos. Abençoe também o nosso município, em especial a nossa eleição, que ocorrerá nos próximos dias. Que o Senhor possa trazer à tona, Pai, a Tua vontade, que aqueles que forem eleitos possam se submeter a Ti. Nós sabemos que o homem faz planos, mas a resposta vem do Senhor. Sabemos que o Senhor é soberano e cuida de todas as coisas da nossa vida, mas oramos ao Senhor para que o Teu reino se estabeleça em nossa cidade, em nome de Jesus. Oramos ao Senhor que nos abençoe neste culto. Em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Está
Fazer a leitura e a reflexão de um texto. Já deixa a sua Bíblia aberta aí, irmão, irmã, no livro de Daniel, no capítulo 2 do livro de Daniel. Nós vamos fazer uma leitura dos versículos 14 ao 23. Porém, não faça ainda não. Você vai ler comigo daqui a pouquinho esse texto de Daniel 2, 14 a 23, mas antes eu gostaria de contextualizar com os irmãos um passo antes desse trecho, desse livro que a gente vai ler. E a primeira coisa é que o livro de Daniel ele tem sido o livro de estudo na IBD, na classe de jovens, a classe Lucas aqui da nossa igreja. Nós temos estudado o livro de Daniel. Nós começamos esse ano estudando o livro de Eclesiastes, aí esgotamos o livro de Eclesiastes e estamos agora fazendo um passeio muito interessante, muito profundo, pelo livro de Daniel com os nossos jovens. E até no domingo passado, há uma semana, eu dei uma aula exatamente sobre esse capítulo que nós vamos ler hoje, que foi o capítulo 2. Porém, a partir dessa aula, eu me peguei num detalhe desse texto, sobre uma ação e oração do nosso personagem de estudo hoje, o Daniel, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, nessa reflexão. E o tema é esse que você vê aí agora compartilhado também na sua tela, que é o poder da oração, ele segue inabalável. E assim será até o fim da minha, da sua vida, até o fim das nossas vidas. E eu pus como tema a oração e a ação de Daniel diante da dificuldade. E nós vamos ver daqui a pouquinho, na leitura desse texto, que não foi qualquer dificuldade, não. Daniel e seu grupo de amigos, eles estavam ali na iminência da morte. Eles iam morrer, eles iam ser assassinados. E não era qualquer assassinato, não. Eles iam morrer uma morte terrível, uma morte pesada, que envolve aqui nessa história muito medo. E uma reação de ação com oração, muito bonita da parte de Daniel. Aqui, irmãos, Daniel e seus amigos, que ganharam o nome no reinado da Babilônia de Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles estavam vivendo, então, nesse reinado babilônico, sob a mão poderosa e também cruel de um rei, o rei Nabucodonosor. Esse rei, ele foi conhecido pela tua força. Ele era um rei que o que ele falava acontecia. O que ele decretava era obedecido. Ele era um rei temido. Ele era um rei que detinha de fato poder. Ele não era só uma figura monárquica. Muitas vezes só naquela posição mais de aparência. Ele era um rei que de fato ele batia na mesa e a coisa acontecia. E ele gostava de ser assim. Só que o rei Nabucodonosor, numa noite qualquer de sono, ele teve um sonho que, na verdade, para ele caiu como um pesadelo. E ele acordou morrendo de medo. Aquele rei poderoso,
aquele rei autoritário, aquele rei que colocava medo nas pessoas, nos seus súditos, naqueles que trabalhavam com ele e por ele. Esse rei, ele tem um sonho, e ele acorda, diz a Bíblia, atemorizado. Ele acorda completamente fora do seu prumo. E com todo o seu poder, ele não conseguiu tirar o medo de dentro de si. Mas ele tomou uma atitude. E a atitude dele foi chamar um grupo de sábios, os considerados sábios daquela época, do reinado babilônico. Ele mantinha ali um grupo de sábios por perto, que eram astrólogos, eram magos, eram feiticeiros. E aí o rei chama esse grupo. E esse grupo vem até a presença do rei. E aí foi até engraçado da gente ler hoje. Eu imagino que na época ali, na hora que estava acontecendo essa ação, não estava sendo engraçado para ninguém. Mas hoje dá para ter uma interpretação um pouquinho mais bem-humorada. Que aquele rei, cheio de medo pelo sonho que ele teve, ele chama um grupo de sábios, que segundo ele era aquele grupo que poderia descobrir o que estava se passando, inclusive em relação ao sonho que ele havia tido. E ele fala, eu tive um sonho, eu preciso de vocês, de duas coisas. A primeira delas, que vocês descubram o sonho que eu tive. A segunda delas, que vocês interpretem o sonho que eu tive. Os magos olham para o rei, e assim, numa conversa, que depois você lê com mais detalhe aí, nesse capítulo 2 do livro de Daniel, mas lê depois que acabar o culto, ou amanhã, ou durante a sua semana, e você vai achar curiosa essa história, tanto quanto eu achei. Mas o rei chama esse grupo, fala isso para eles, dá essas duas missões, descubram o meu sonho e interpretem o meu sonho. E os sábios, eles falam, ok, rei, a gente vai procurar interpretar o seu sonho, mas qual foi o seu sonho? Aí o rei já se toma de raiva. Ele fala, vocês não entenderam o que eu falei primeiro para vocês? Que é para vocês descobrirem o meu sonho. Os sábios rebatem dizendo ao rei, rei, não há homem na terra que seja capaz de descobrir o seu sonho. Basicamente, os sábios queriam o seguinte, conte-nos o sonho e a partir de saber do sonho, a gente te conta aquilo que a gente buscar de interpretação. Mas a gente precisa saber, a gente não pode sair completamente no escuro nessa sua história. O rei Nabucodonosor, eu reforço aqui, ele era um cara bravo. Um cara autoritário, um cara que colocava medo. Ele olha para os sábios e fala assim, se vocês não descobrirem o sonho que eu tive nessa noite, eu vou mandar matá-los, cortá-los em pedaços, e a casa de vocês vai ser despedaçada. Não vai sobrar nada, nem do corpo, nem da casa de vocês. E ele solta isso para os sábios. Os sábios, gente, eu imagino que tenham se tremido de medo ali nessa hora. Que tenham se tremido. Mas eles não conseguiram. A sabedoria deles não alcançava aquilo que o rei queria. O pedido do rei estava acima do alcance mesmo daqueles homens que eram intitulados de sábios. Os sábios do reinado babilônico do rei Nabucodonosor. E a gente vê que diante de uma situação dessa, a sabedoria deles alcança a altura de um teto, não passa disso. Está longe de chegar no céu. O rei então determina, chama o seu chefe da guarda, chamado Arioque, e fala, sai atrás dos sábios do reinado. Mate todos, esse é o meu decreto. Você vai matá-los, você vai cortá-los em pedaços, e a casa deles deve ser despedaçada. Entra então o versículo 14 do livro de Daniel, no seu capítulo 2. E aí nós vamos ler juntos. Pegue aí a sua Bíblia. E aí a gente vai ver algo acontecendo aqui com uma intervenção de Daniel, depois uma intervenção de Deus por meio de Daniel, e a intervenção dos dois, mais os seus amigos, no reinado do rei Nabucodonosor. Versículo 14 do capítulo 2 do livro de Daniel, e nós vamos até o 23. E lá diz assim, Arioque, comandante da guarda do rei, já se preparava para matar os sábios da Babilônia, quando Daniel dirigiu-se a ele com sabedoria e bom senso. E ele perguntou ao oficial do rei, por que o rei emitiu um decreto tão severo? Arioque explicou o motivo a Daniel.
Diante disso, Daniel foi pedir ao rei que lhe desse um prazo, e ele daria a interpretação. Daniel voltou para casa, contou o problema aos seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, e lhes pediu que rogassem ao Deus dos céus que tivesse misericórdia acerca desse mistério, para que ele e seus amigos não fossem executados com os outros sábios da Babilônia. Então o mistério foi revelado a Daniel de noite, numa visão, e Daniel louvou o Deus dos céus e disse: louvado seja o nome de Deus, para todo sempre. A sabedoria e o poder a ele pertencem. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece. Dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Revela coisas profundas e ocultas. Conhece o que jaz nas trevas e a luz habita com ele. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus dos meus antepassados. Tu me deste sabedoria e poder, e me revelaste o que te pedimos. Revelaste-nos o sonho do rei. Oremos mais uma vez. Deus e Pai, dá-nos entendimento da Tua palavra, Senhor. A gente vai meditar aqui sobre uma história de uma intervenção tão bonita, tão poderosa do Senhor na vida de servos seus, na vida de um reinado, considerado um reinado poderosíssimo, de um rei temido, de um rei que falava e acontecia. Mas aqui por meio dessa história, dá-nos o entendimento que seja qual for a voz humana, nenhuma delas chega aos pés do Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Cristo nosso Salvador. E é no Teu nome que oramos. Amém, Senhor. Vamos meditar então nesse texto, e tem alguns pontos que eu quero destacar com vocês, sobre essa ação seguida da oração, seguida da intervenção de Deus, sobre a vida de Daniel, consequentemente sobre a vida dos amigos de Daniel, e sobre a vida de todo um reinado. E os pontos que eu quero destacar, e eu compartilho com vocês, e a gente vai meditando e tratando sobre eles, com muita calma aqui, que esse texto ele merece essa meditação mais profunda. O primeiro deles é que Daniel e os seus amigos, eles estão sob as mãos poderosas e cruéis do rei Nabucodonosor. A primeira coisa, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles eram sábios do reinado do rei Nabucodonosor. Se eles eram sábios, eles tinham o lado bom de serem considerados os sábios, mas aqui a gente vê um lado péssimo. O rei baixa um decreto para que todos os sábios fossem mortos, fossem assassinados pela guarda do rei. Portanto, Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel, eles estavam sob a autoridade desse decreto. Eles também seriam mortos, como sábios daquele reinado. A primeira coisa que a gente vê aqui é que eles estavam sob as mesmas condições humanas dos demais. Pelo fato deles serem tementes a Deus, eles não estavam aqui já de primeira, como causa-consequência, fora da autoridade do rei. O decreto não falava os sábios menos aqueles que são filhos de Deus. Mesmo porque o nosso Deus, para o Nabucodonosor, até então, era mais um Deus. É o Deus de Daniel, é o Deus dos amigos de Daniel. Ele não tinha Deus como nós o temos, como o Senhor da nossa vida, como nosso Pai, como aquele a quem honramos, glorificamos, por quem estamos aqui. Então, uma primeira coisa para a gente pensar, Daniel estava nas mesmas condições, ele e os seus amigos, que os demais sábios. E eram condições humanas, e eram condições que, nessa circunstância, os levaria para um caminho de morte. O que isso significa? Que eles morreriam juntos. E aqui, gente, eu reforço, não era uma morte qualquer. Era uma morte cruel. Eles estavam sob a autoridade de um rei que gostava de agir com requintes de crueldade. Eles seriam assassinados e cortados em pedaços. E aí, qual que é a reação de Daniel? E eu levantei aqui umas hipóteses. A reação de Daniel aqui poderia ser de valentia, a reação de Daniel ela poderia ser de indiferença, ela poderia ser de medo, ela poderia ser de pânico, ou algumas outras que você imaginar aí.
A reação de valentia. Vamos supor que Daniel, ele junta com seus amigos e fala, ó, aconteceu isso, isso e isso, e nós vamos morrer. Vamos nos preparar para a gente fazer um motim, e antes que o rei nos mate, vamos dar um jeito de matar esse cara. Não dá mais para ficar sob a mão, sob a ordem, sob a autoridade, sob as ameaças de um rei cruel. Vamos fazer o seguinte, vamos nos organizar e vamos para cima. Já que a gente vai morrer, vamos tentar matar. Antes da gente morrer, vamos tentar derrubar alguém. Essa poderia ser uma das reações de Daniel. A outra reação da indiferença poderia ser dizer, o que eu posso fazer? O rei determinou que vai nos matar? Ele tem uma guarda sob a autoridade dele. O que eu posso fazer? Que pena, chegou o fim para a gente. Nossa vida vai acabar. Essa poderia ser uma reação de indiferença, de olhar para a situação e de alguma forma se entregar. Entender que não tinha mais diferença nenhuma se ele agisse por aqui ou por ali. Ele ia morrer, ele poderia agir dessa forma. E, gente, seriam reações legítimas. Seriam reações humanas. Seriam reações, cuidado aí na sua casa, se você falar agora, eu jamais reagiria dessas formas. Eu faria exatamente o que fez Daniel. Cuidado. Você pode estar sendo Pedro. Quando ele vira para Jesus e fala, Senhor, que loucura é isso que você está falando? Você está dizendo que eu vou te negar antes que eu morra, antes de te negar. Então, cuidado para não ter essas reações fáceis na teoria. Porque na prática, Daniel, ele poderia, por exemplo, morrer de medo, gente. Ele poderia ser tomado de um medo tão grande, de um pânico tão grande, isso poderia o levar para um estado dele não conseguir pensar, dele não conseguir raciocinar, dele ficar tomado do medo da morte, mesmo porque ele não estava ali sendo ameaçado de perder o posto de sábio do rei, ele não estava ali sendo ameaçado de ser preso, ele não estava ali sendo ameaçado de repente, viver algum castigo até físico pesado, ele estava ali sendo ameaçado de perder a sua vida. Ou seja, ele poderia ficar assim, imobilizado. Ele poderia ficar assim, numa situação em que ele não conseguiria tomar nenhum tipo de atitude, ele não conseguiria raciocinar de nenhuma forma. Mas diante do medo, diante do desespero, o que faz o Daniel? Aí entram algumas ações aqui. E aí eu vou pedir uma ajuda a Pandecer, o Léo, se você puder, eu não estou passando a projeção aqui, se você puder, passa para a gente está aí no segundo slide da pregação, do diante do desespero, o que faz Daniel? Ele age rapidamente. A primeira ação dele, ele não fica parado. Eu imagino, gente, eu reforço isso daqui, que ele tenha ficado sim com medo. Mas ele faz isso que aparece aqui para a gente. Ele toma uma atitude de agir. Pode até passar mais uma, faz o favor, pode passar mais uma. Essa daí, o que ele faz? Ele age, e ele age com rapidez. Eu acredito, gente, que com o seu batimento cardíaco alterado, eu acredito ali que com as reações que nós temos quando nós estamos diante de alguma situação que traz para a gente algum desconforto, que traz para a gente algum nível de ansiedade, e aí cada um reage de um jeito, um sua, outro fica meio trêmulo, outro embarga a voz. Daniel, eu imagino que ele teve alguma reação sim, mas ele consegue, apesar da reação física, afinal ele era um ser humano, ele consegue fugir do estado de imobilização, ele consegue raciocinar. E ele fala, tá bom, o rei decretou que os sábios do reinado babilônico vão morrer. Se os sábios vão morrer, logo eu e meus amigos também vamos morrer. O chefe da guarda vai chegar aí, e ele vai nos matar. E conta a história que ele vai exatamente no chefe. Ele procura Arioque, e ele conversa com Arioque. Essa é a primeira ação de Daniel. Eu imagino que para fazer isso daqui, ele precisou se encher de coragem. E passando mais um tópico aqui adiante, conta-nos os versículos 14 e 15, que o Daniel, ele agiu com sabedoria, ele agiu com bom senso, e aqui agora é uma opinião minha, ele fez a pergunta certa. Ele chega para o chefe da guarda e ele fala, Arioque, por que um decreto tão violento? O que aconteceu que o rei
está tomando uma atitude tão cruel. Eu imagino que Daniel conta-nos a história aí, por meio de seu livro. Ele era um jovem que detinha sabedoria, ele era um jovem que conseguia sim e tinha uma capacidade de diálogo. Ele era uma pessoa que eu imagino que quem convivia com ele o admirava. Imagino que ele era uma pessoa simpática, educada. Então ele chega no chefe da guarda e ele não tem uma resposta bruta do chefe da guarda. O chefe, nessa hora, gente, sabe qual poderia ser a reação desse chefe da guarda, de Arioque? Falar assim: Daniel, não tem mais tempo de conversa, eu estou aqui para te matar. Ele poderia matar Daniel, poderia ser ali já o fim. Falar assim: ó, vamos lá, você e seus amigos aí, sinto muito, é decreto do rei, eu sou o chefe da guarda, eu estou aqui para obedecer. Mas Daniel, ele consegue agir com bom senso, ele consegue agir com sabedoria, ele faz a pergunta certa e ele vai para a ação. E aí o chefe da guarda responde. Imagina, pô, Daniel, cara, gente boa, vou ter que matar esse cara. E aí o chefe da guarda conta para ele, aconteceu isso, isso e isso. E o rei baixou esse decreto. E ó, sinto muito, nós vamos ter que matar vocês, os sábios do reinado. E aí, indo para mais um tópico aqui, ele age com coragem. Ele se enche de coragem. E aí diz o versículo 16 que ele faz um pedido, e é um pedido audacioso. Ele consegue ter, na superação do seu medo, na superação de outras sensações e sentimentos ruins que ele experimentou, na iminência da sua morte, nessa iminência ele consegue passar por isso, ele consegue agir, ele consegue reagir de maneira sensata, sábia, e ele faz um pedido. E ele faz esse pedido, gente, para o rei. E ele fala: me dá um tempo. Diz aqui o versículo 16 que nós lemos, ele foi pedir ao rei. Eu imagino que para ele chegar diante do rei, sabendo que ele estava diante de um rei insensato, tomado de raiva, ele não chegou ali como eu chego e cumprimento os meus irmãos que estão aqui, fala: e aí, tudo bem? E às vezes a gente discute algum assunto, e ok, a gente discute, mas é uma discussão aqui numa boa, que a gente sabe que vai acabar bem, que ninguém vai ferir ninguém, não é nada disso. Ele está diante de um rei que acabava de baixar um decreto para matar pessoas, dentre elas Daniel e seus amigos. E ele, tomado de coragem, vai até esse rei e fala: rei, me dá um tempo. Eu imagino que Daniel era um rapaz tão gente boa, que aí até o rei olha e fala: é você pedindo, Daniel? Se fosse um desses magos, astrólogos, feiticeiros que estavam aqui comigo, tentando ganhar tempo comigo, tentando me enganar, eu não ia dar mais tempo nenhum. Isso é um diálogo que não está na Bíblia, tá? Isso é um diálogo que a minha mente lúdica está trazendo. Eu imagino que ele tenha olhado para Daniel e falado, ou pelo menos pensado: fala, é você que está pedindo, Daniel? Então, ok, tá bom. Te dou um tempo, mas não é muito tempo não. Estou tomado de raiva. Vocês não estão me ajudando. Daniel foi para a ação. Ele respirou, eu imagino que ele tenha tido que respirar fundo aqui, para superar todos os medos, todas as sensações ruins, e ele o faz. E ele foi para cima. Aí avançando um pouco mais aqui, indo para o nosso próximo slide, que eu pus aí como título: Amigos e Oração, uma combinação perfeita. Aqui a gente vai ver a outra ação de Daniel. Ele conseguiu. Eu imagino que ele tenha saído ali do rei, e ele não saiu aliviado, porque ele ainda estava na ameaça da morte. Ele não saiu ali e falou: ufa, consegui, ganhei um tempo, que maravilha. Eu imagino que ele tenha saído dali ainda mais apavorado. Se não passou pela mente dele alguma coisa no sentido, fala: meu Deus, o que eu fiz? Eu pedi um tempo do rei, e agora? E num diálogo com ele mesmo, ele deve ter falado: e agora? Ora! Agora você fez o que você podia fazer, o que te resta fazer? Ora! E tem mais, você tem amigos crentes, você tem amigos fiéis ao mesmo Deus ao qual você serve. Compartilha isso com seus amigos, mesmo porque eles estão sob a ação desse mesmo decreto. Assim como você, Daniel, os seus 3 amigos também vão morrer, caso nada mude. Daniel vai até os seus amigos. Conta aqui o versículo 17, que ele encontra com os seus 3 amigos, que aqui ainda se chamavam Ananias, Misael e Azarias.
E ele conta aos amigos, e ele fala aos amigos o que tinha acontecido. E ele atualiza os amigos e fala, gente, a coisa é pesada. A gente vai morrer. Eu tenho um pedido para vocês. Roguem ao Deus dos céus que tenha misericórdia acerca dessa loucura do rei. Aí os amigos, meu Deus, a gente vai morrer? Como assim? E aí Daniel deve ter contado. Falou, o rei de repente acordou, disse que teve um pesadelo, não quer contar nada para ninguém. E ele passou 2 missões aí para os sábios. Que de repente vai sobrar para a gente. Se não sobrar, a gente vai perder a vida. Quais são as missões? Descobrir o sonho do rei. Olha que loucura. Uma pessoa sonha, chega para você. Imagina, amanhã você acorda aí na sua casa. Se você é casado, você olha para o teu marido, para a sua esposa, ele fala, eu tive um sonho essa noite. Pesado. Você fala o quê? Falou, você não me conhece? Descobre aí o meu sonho. Imagina isso. É isso. É o que Nabucodonosor faz com os sábios. E aí Daniel vai até os seus amigos. E no versículo 17 ele pede ajuda. E qual ajuda que vocês podem me dar? Orem. Rogue de Deus para que nos dê a revelação desse mistério, do sonho do rei. E o desabafo é seguido, então, desse pedido. Ele desabafa, ele conta para os amigos. No versículo 18, roga, pede a ajuda de Deus, gente. Vamos lá, eu acho que a gente não tem muito tempo, não. Vocês conhecem o rei. O rei é estourado, o rei é insensato. O rei é autoritário. Se ele entender que a gente está enrolando, ou que a gente não vai oferecer ajuda nenhuma, acabou. A gente vai morrer. E eles oram. Eles casam a ação de Daniel, a ação de bom senso, a ação de sabedoria e a ação de coragem com uma ação de fé. Oração. Mas simplesmente isso? Gente, quem fala isso na vida cristã? Quem usa na mesma frase as palavras oração e simplesmente? Precisa aprofundar um pouco mais a caminhada com Cristo. Precisa entender que se a nossa fé não é amparada e seguida de oração, a nossa vida cristã precisa ser realinhada. Daniel, ele nos ensina isso. Ele age, ele vai atrás, ele esgota as possibilidades que estavam ali sob a ação dele. E aí ele fala, eu fiz o que eu podia fazer. Deus, agora me ajuda. Eu me lembro que uma vez eu participava de um casamento, eu assistia a um casamento de um primo, e o pastor que fez a mensagem daquele casamento, ele falou assim para o casal, meu primo e a sua esposa. Ele falou assim, às vezes no casamento, a gente vai ter o dia de escuridão, o dia de dificuldade, o dia que um não vai estar bem. Isso é normal. Aliás, é super normal. E a gente está junto também para isso, para um amparar o outro. Tem um dia que um está mais triste. Tem um dia que um está passando por um problema de saúde, o outro ampara. Mas vai ter, disse aquele pastor, vai ter o dia que vocês vão olhar um para o outro e falar, o que eu fiz da minha vida? Por que eu casei? Se eu não sei o que fazer no meu casamento, se eu não consigo mais. E se você responder para você, que você já tentou de tudo e não fez ainda da oração uma rotina na sua vida, incluindo no casamento, não é que você tentou de tudo não, irmão. É que você ainda não tentou nada. Você agiu, a outra pessoa agiu, não está dando certo, joelho no chão, ora. Está tudo bem? Que maravilha, desfrute do momento que está tudo bem. Imagino que Daniel acordou aquele dia, ele e seus amigos, para mais um dia normal.
Mas eu tenho certeza também que a oração era para ele um hábito. E que dentro desse hábito, ele mantinha a sua vida de fidelidade a Deus, incluindo a vida de oração. Só que naquele dia, aconteceu o inesperado, aconteceu o extraordinário, no mau sentido da palavra. A vida naquele dia não foi ordinária, não foi rotineira para Daniel. Se apresenta diante dele uma situação em que de repente ele acorda para viver mais um dia, e ele caminha para um dia em que ele, se não acontecer nada de novo extraordinário, ele vai morrer. Ele coloca o joelho no chão. Ele ora. E aí esse passo a passo da vida de Daniel é maravilhoso. É o passo a passo que está no título aí. Daniel, ele tem fé. Daniel, ele ora. Ele age e ele confia. Diante do mal, Daniel agiu. Ele não foi dominado pelo medo. Ele consegue tomar atitudes. Eu repito, Daniel era um ser humano. Eu sou um ser humano. Diante do medo, eu vivo sensações como todos vocês vivem. Todos os seres humanos vivem, alguns um pouco mais, outros um pouco menos, alguns numa área da vida, outros em outras. Mas em algum momento você vai sentir uma situação em que você vai olhar e falar, não sei o que fazer. Tenho medo. Estou sim aflito, estou ansioso. E aí Daniel nos dá uma aula de vida. Diante dessa situação, ele ora. Ele consegue se sobrepor ao medo, ele consegue agir, e ele consegue, nesse momento, olhar para o que de mais importante ele tinha na vida dele, que era a vida com Deus. E ele ora. E ele envolve os seus amigos nisso. Uma demonstração clara de que mesmo na iminência de uma morte, e eu repito, uma morte trágica, ele consegue colocar o coração, esparramar o seu coração diante de Deus. E ele não faz isso sozinho, não, ele faz isso com seus amigos, a quem ele recorre, a quem ele busca ajuda, pois ele sabia, nós estamos cansados de ouvir isso na igreja, às vezes não cansados de trazer isso para a nossa vida, mas que nós ouvimos isso, sempre nós ouvimos, que a oração dos justos alcança os ouvidos do Pai. Ele consegue manter a sua fé. Eu digo que nem inabalada. Eu digo aqui que ele consegue manter a sua fé ainda mais fortalecida. Ou seja, ele consegue avançar alguns passos. Porque era um cara que estava diante de uma situação terrível. E ele faz o que ele podia fazer. E no fim ele confia. Dá um exemplo aqui, até pessoal, né? Os irmãos, muitos sabem da situação que nesse momento a minha vida e a minha família passa em relação ao meu pai. A gente vive uma fase difícil, uma fase um pouco triste, sem saber exatamente como vai terminar essa história. É claro que isso entristece o nosso coração, exatamente por isso. E aí tem algumas coisas, né? Eu fiz essa palavra antes do meu pai sofrer o AVC da semana passada. E aí eu fui dar uma olhada naquilo que eu tinha preparado ao longo dessa semana, numa das noites que eu passei com o meu pai, no hospital. E nossa, como foi uma noite em que eu senti a presença de Deus ali, de uma maneira surpreendentemente maravilhosa. Inclusive aprendendo muito com meu pai, potência da fé de um coração justo. E eu me lembro que nesse momento que eu li aqui dessa questão, em que Daniel ele derrama o seu coração diante de Deus, quando ele faz o que ele podia fazer, e aí eu me lembrei de uma maneira especial de algumas pessoas, como por exemplo, e como encaixa com essa história assim, na semana passada, quando meu pai acordou passando mal, imagina se a minha mãe, que é quem estava com ele, ela colocasse o joelho no chão e orasse, enquanto meu pai sofria um AVC. Seria um contrassenso.
Mas você acabou de falar da oração e tal. Ação e oração. A minha mãe fez tudo que estava ao alcance dela. Chamou o socorro, me chamou, foi para o hospital. Lá a gente recebeu todo o auxílio, toda a ajuda. E quando meu pai já estava ali fora das nossas mãos, a gente se colocou diante de Deus em oração. A gente vem se colocando diante de Deus em oração. O que a gente podia fazer, a gente fez. A gente tem confiado o cuidado sobre a vida dele a quem tem competência para isso. E a gente tem orado por essas pessoas, mas acima de tudo, a gente tem colocado diante de Deus. Agora imagina se a minha mãe nessa hora, ela não agisse. Ela ficasse imobilizada, tomada de pânico. Ela agiu. Quanto nessa hora a gente conta com gente tão importante, a minha irmã, que é tão importante na vida do meu pai, que ajuda financeiramente, que ajuda com cuidado, que tem uma ligação também sobrenatural com meu pai, de muito amor. Meu pai tem tido pouquíssimas reações no hospital nesses dias, infelizmente. E uma das poucas reações foi quando minha irmã estava com ele. Ela até brincou, falou, você passou 2 noites inteiras com ele, você foi com ele no hospital no dia da internação, e ele não teve reação. Eu vim aqui, passei uma tarde com ele, ele teve reações. E aí eu queria citar um outro exemplo dentro dessa história, e para a gente caminhar para a conclusão dessa história de Daniel, do quanto é bom a gente ter, a exemplo de Daniel, amigos em quem a gente pode confiar. O quanto de carinho a gente recebe nesses momentos. Às vezes a gente nem consegue corresponder, não consegue responder às mensagens. Mas a gente tem muita amizade, muita gente querida que nessa hora fica preocupada, que quer caminhar com a gente. E aí a gente olha para a história de Daniel. E aí eu fiquei me imaginando, eu falo, eu sou nessa história, então eu estou aqui diante da possibilidade de agir, mas eu tenho um amigo que pregou aqui hoje de manhã na igreja, o Florindo, a quem nessas horas eu recorro. Eu tenho amigos, alguns deles estão aqui na igreja comigo hoje, participando dessa transmissão. É Juninho, é Diego, Felipe, é mensagem que vai chegando dos meus irmãos do conselho. E o quanto isso é bom, o quanto isso faz bem, o quanto é gostoso receber uma mensagem de carinho, o quanto é importante nessa hora eu mandar uma mensagem para o Florindo e falar, Flor, hoje à noite eu vou estar na igreja, eu vou pregar lá. Vai lá, me dá um amparo em oração. E aí eu chego aqui, o Florindo está aqui. Vocês não podem vê-lo, mas ele está sentado aqui. É um amigo. Daniel tinha os seus amigos. Daniel, ele sabia que ele tinha para onde correr na hora do desespero. Ele corre. E ele faz o que ele podia fazer. E ele ora. E ele termina confiando. O fim dessa história, gente, o que eu quero que fique de uma maneira muito forte na nossa vida e no nosso coração, é esse passo a passo de Daniel. Diante de uma situação que poderia dominá-lo de medo, poderia tomá-lo de uma paralisia, de não saber o que fazer, ou de uma ação do tipo, quer saber? A vida tem sido pesada demais comigo, não quero mais saber de nada. Inclusive dessa caminhada com Deus. Infelizmente nós temos pessoas que agem e reagem assim, e isso é muito triste. Abrem mão exatamente daquilo que não deveria abrir. Você pode abrir mão dos seus bens, você pode abrir mão, às vezes até de coisas que a gente fica triste, de um relacionamento, de uma situação assim, mas não abra mão da sua vida com Deus. Daniel, ele não é negligente na vida dele com Deus, ele não é preguiçoso em relação ao que ele poderia fazer. Ele é um cara de atitude, ele é um cara que faz, ele é um cara temente a Deus, e ele comprova isso exatamente no momento em que mais ele deveria comprovar, que é diante da morte.
E por fim, Daniel, ele tem um coração grato. O que acontece aqui, gente? Eu escrevi aí, né? No fim deste episódio da vida de Daniel, ele reconheceu a soberania e o cuidado de Deus e agradeceu, louvando e honrando a Deus. Vocês vão ler no texto, inclusive no final dessa parte que nós já lemos, que Daniel, antes de ir à presença do rei, quando ele tem a revelação do sonho, eu imagino que ele tenha acordado empolgadíssimo, querendo contar para os amigos dele. Eu imagino que no ímpeto deve ter passado pela cabeça dele: eu preciso ir na presença do rei agora. Eu preciso acordar o rei se ele estiver dormindo, eu preciso me achegar nesse cara. Eu preciso dizer que eu tive a revelação do sonho dele. Mas aqui Daniel nos deixa mais uma aula, mais um ensinamento, para mim e para a sua vida. Antes de ir ao rei, Daniel se prostrou em gratidão diante de Deus. Antes de sair cantando que ele tinha a revelação, Daniel se fecha onde ele estava, e no seu íntimo da relação com Deus que ele tinha, ele agradece, ele louva, ele honra o nome de Deus. Na sequência, para nós fecharmos essa história e para não ficar nenhuma curiosidade, para de repente se você não vai conseguir ler esse capítulo, no final das contas, ele vai até a presença do rei. Antes disso, tem até um episódio que é curioso, eu contei isso na aula da IBD, que ele encontra com Arioque, que era o chefe dos guardas, e ele fala: Arioque, eu tenho a revelação do sonho do rei. E Arioque o pega pelo braço, o leva à presença do rei. Aí Arioque, isso, se não me engano, está no versículo 25, é isso mesmo, imediatamente Arioque levou Daniel ao rei e disse: encontrei quem tem a revelação. Arioque, diferente de Daniel, ele não fala: é mesmo, louvado seja Deus, porque eu imagino que ele não era alguém temente a Deus. Ele traz o mérito para si. Ele leva Daniel à presença do rei e fala: rei, Nabucodonosor, eu, Arioque, encontrei alguém que tem aquilo que você sonhou e tem a interpretação daquilo. E o fim dessa história, gente, é que Daniel revela o sonho do rei. O sonho basicamente era de uma estátua enorme, gigante, atemorizante. Isso explica o tanto de medo que o rei teve. Essa estátua, ela era composta de algumas partes, como por exemplo, ela tinha a cabeça de ouro, ela tinha aqui o peitoral e os braços de prata, ela tinha a região do ventre e do quadril de bronze, as pernas eram de ferro e os pés eram parte de ferro, parte de barro. E conta-nos aí a Bíblia, no seu capítulo 2 do livro de Daniel, que no sonho o rei enxerga uma pedra que desce, bate nessa estátua e a esmigalha. E não sobrou nada dessa estátua. E essa pedra, ela vai ganhando tamanho, vai ganhando proporção, e ela vira uma montanha sem dimensões. E aí o Daniel vai e chega e conta para o rei, fala: ó, o seu sonho foi esse. Eu imagino a cara do rei, falando: foi exatamente isso que você está contando. E aí Daniel traz mais, ele traz o pedido 2 do rei, que é a interpretação. Que basicamente, irmãos, eram os reinados, inclusive do rei Nabucodonosor, que era simbolizado nessa estátua pela cabeça de ouro, passando por outros reinados, Medo-Persa, o reinado grego, o grande reinado romano, e a pedra era o reino de Cristo, que vinha para não mais partir, que vinha para todo sempre, para ganhar um tamanho inimaginável, que alcança os nossos olhos hoje em dia, reinado pelo qual nós trabalhamos. Aquela pedrinha foi crescendo, virou uma montanha gigantesca, sem proporções. E você é parte disso, você é parte dessa montanha. E ele conta isso ao rei. E termina esse capítulo dizendo que o rei se prostra diante de Daniel, que em momento algum pegou o mérito para si. Em todo tempo ele fala: homem algum saberia qual foi o seu sonho. Ele até confirma o que os magos feiticeiros tinham falado ao rei. Ele fala: eu só fiquei sabendo porque eu tive a revelação da parte do Deus Altíssimo, Deus sobre todos. Vocês buscavam sabedoria numa sabedoria que bate na altura do teto.
Eu fui buscar a minha sabedoria no Deus que está acima do teto, que está acima dos céus. E aí, o final dessa história é que tem também o lado bom, desfrutado por Daniel e seus amigos. Daniel, a convite do rei, depois dessa interpretação, o rei não deixou de ser insensato, o rei não deixou de ser autoritário, o rei sofreu consequências disso. Quem tiver essa curiosidade, leia depois a sequência do livro de Daniel. Mas nesse momento aqui, o rei prostrado diante de Daniel, ele o concede algumas iguarias e algumas honrarias. Dentre elas, ele coloca Daniel como governante da província da Babilônia. E ele coloca Daniel como encarregado dos sábios da província. E aí Daniel é um cara tão bacana, isso aqui é a confirmação do quanto ele era um cara, gente boa. Ele fala, rei, mas tem os meus amigos também. Não esquece dos meus amigos, não. E aí o rei fala, claro, seus amigos, você vai passar a ser o governador da província da Babilônia, os seus amigos vão ser os administradores dessa província, a pedido de Daniel. Mais uma aulinha final do quanto você pode, você deve ser uma pessoa grata ao seu Deus, que é o meu Deus, que é o nosso Deus, não esquecendo de ser uma pessoa que demonstra essa gratidão em relação à vida dos outros também. Jorre amor por onde você passar. Jorre cuidado, jorre oração pelas outras pessoas. Jorre gratidão pelas outras pessoas. A gente tem tanta gente importante na nossa vida. Eu tenho a oportunidade de dizer para o meu pai, e eu creio em Deus que ainda vou continuar tendo, do quanto ele é importante, quanto ele significa na minha vida. Hoje eu não consigo dizer, mas enquanto eu pude, eu disse. Se eu puder e crer em Deus que eu poderei, eu vou continuar dizendo. Se você tem essa oportunidade na sua vida, com quem está do seu lado, e às vezes é exatamente com quem está do nosso lado, com quem divide o teto com a gente, que a gente negligencia na nossa caminhada. Se você tem essa oportunidade, se você tem esse privilégio, não deixa de ser uma pessoa grata com quem caminha com você, com quem batalha com você. Siga os passos de Daniel. Diante das circunstâncias da vida, haja. Diante das circunstâncias da vida, mantenha a sua fé. Não viva momentos de oração. Viva uma vida de oração. Está tudo bem, ore. A coisa não está tão bem assim, ore. Você está cansado? Ore. Você está vivendo o auge da sua alegria? Ore. 1 Tessalonicenses 5,17 é sem cessar. Não é momento de oração, é vida de oração. E quando você agiu, quando você sente que a sua fé ela está forte, ela está bem alimentada, você orou, você se colocou diante de Deus, confie, descanse em Deus. E Cristo Jesus, com o seu poder, há de fazer na minha e na sua vida coisas maravilhosas. Louvamos ao Senhor Deus por esta noite de culto, em especial o presbítero Fred, que nos trouxe a ministração desta noite, mais uma vez abençoando a casa de Deus, abençoando o povo de Deus. Obrigado, Fred, por ceder gentilmente essa palavra tão inspiradora para as nossas vidas. Que Deus abençoe sua vida, sua esposa Monize, seu filho Lucas, bem como toda a sua família. Que Deus possa estar abençoando e cuidando grandemente de você. Que Deus abençoe sua vida que participou com a gente também. Que você tenha sido edificado nesta noite com a presença de Deus sobre a sua vida, sobre a sua história. Louvamos a Deus por tudo e pedimos que Ele nos abençoe nesta noite de culto. Que a sua semana seja uma semana abençoada. Que você possa vivenciar a graça e o amor de Deus sendo refletido sobre cada coração, sobre cada vida, sobre cada família. Nós vamos orar neste momento. Desculpa, antes de orar, nós vamos agora passar alguns recados importantes para você que é membro desta igreja, muito importante. Primeiro eu quero trazer um desafio, como eu trouxe semana passada. Você precisa na sua casa essa semana ter um tempo para orar e ler a Bíblia com a sua família.
Um tempo em que você dedica-se a colocar a sua história, a sua vida diante de Deus com a sua família. Faça isso, tenho certeza que vai edificar a sua vida. Quarta-feira, às 8 horas, nosso estudo bíblico transmitido online para você. Você pode assistir tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook. Vai ser um momento abençoado. Eu tenho certeza que você vai ser abençoado ao participar com a gente. Quarta-feira, às 8 horas. Domingo de manhã, a nossa EBD online, com um tema que vai abençoar também a sua vida, com esse tempo que nós reservamos para ouvir da palavra de Deus. Domingo, às 19 horas, nós vamos ter então nosso culto de celebração aqui na igreja, ou culto transmitido para você participar também. Após o nosso culto aqui, você pode acessar neste mesmo canal Momento Kids, um tempo em que você vai estar participando de um culto, de um estudo na linguagem do seu filho. Então participe conosco e abençoe também o reino de Deus, abençoe também a casa de Deus. Quero agradecer a você que tem dizimado e ofertado na casa de Deus. Que Deus possa estar honrando a sua vida. Muito obrigado pela dedicação com que você tem ofertado e dizimado. Que você, irmão, possa continuar nos ajudando. Aqui embaixo você tem a conta bancária da igreja para você fazer o seu depósito, transferência e estar abençoando a casa do Senhor Jesus. Após o depósito, não esquece de mandar o comprovante para o nosso senhor Leué, para que ele possa fazer a contabilidade da igreja e que nós possamos crescer também em maturidade diante de Deus. Que Deus te abençoe mais uma vez. Uma ótima semana a todos, uma rica semana debaixo da bênção do nosso Deus. Eu vou estar orando, encerrando este culto nesta noite. Amado e bondoso Deus, nós te louvamos por todas as coisas, porque o Senhor é um Deus presente e está aqui para nos abençoar. Abençoe teu povo, abençoe tua igreja, abençoe os irmãos que participaram conosco deste culto hoje. Obrigado pela tua palavra pregada pelo irmão Fred, que o Senhor possa estar derramando, Pai, tua palavra sobre os nossos corações e que seja uma verdade no nosso coração. Que nós possamos fazer o que o Senhor espera de nós e não o que a opinião humana quer fazer. Que o Senhor nos ajude a caminhar. Abençoe teu povo essa semana, que nenhum mal chegue às suas casas, que eles possam ter uma semana abençoada, seu trabalho, família, estudos, tudo debaixo da tua presença. E mais uma vez agradecemos, porque sem o Senhor nós nada podemos fazer. Que o Senhor nos abençoe. E te pedimos em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o eterno amor do nosso Deus e Pai, e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos, hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe sua semana.